No livro de João, enquanto as crianças vão para o seu culto lá nos fundos, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Eu quero ler do verso 1 até o verso de número 11. Que louvor abençoado essa noite, hein? Poderíamos continuar cantando aí. Muito bom. João capítulo 2, verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a Sagrada Escritura: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos crerão nele. Amém. Vamos orar. Vamos orar pela vida da irmã Catarina, uma irmã que nos acompanha lá do Paraná. Vamos orar pela saúde dela. Senhor Deus amado, graças te damos pela tua palavra poderosa. Tua palavra foi lida esta noite. Tua palavra é viva, eficaz, maravilhosa e faz a diferença em nossos corações. Estamos aqui esta noite e nós queremos ser tocados pelo poder do Teu Espírito Santo na leitura e na explanação desta palavra. Que o poder do Teu Espírito seja conosco. Pedimos a Tua bênção sobre a vida da irmã Catarina, lá do Paraná. Estenda as Tuas mãos sobre a vida dela. Fortalece a vida da Tua serva. Traga saúde, paz e alegria àquele coração. Abençoe os demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite, aqueles que estão viajando, aqueles que não tiveram como estar aqui. Abençoe a todos que aqui estão, para que sejam alimentados com a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que toda a glória, honra e louvor seja dado somente ao Senhor. Amém. Amados, este texto das Escrituras que nós lemos esta noite, a transformação da água em vinho, é um texto muito conhecido dos irmãos. E ele retrata o primeiro sinal miraculoso que Jesus realizou. Interessante.
é bom ficarmos de olho quando acontecem primeiras manifestações na Bíblia. Só por ser o primeiro sinal relatado nas Escrituras de Jesus, isso já deve nos chamar a atenção. Nós não podemos tirar os textos dos seus contextos. Uma forma de entender as Escrituras corretamente é sempre analisar o meio no qual o texto é produzido, no qual as coisas acontecem. O judaísmo era uma religião regada a muita festa. Vários momentos no ano, os judeus tinham que se reunir para festejar em nome de Deus. E nessas festas havia muito vinho e muita comida. A comida é um elemento importante no processo religioso, por vários motivos. É na mesa, por exemplo, que nós temos a consciência das nossas limitações e finitudes. Afinal de contas, todos nós precisamos comer. Não existe um ser humano que possa viver sem comer. Sem comida, sem alimentos, nós morremos. É ali que temos consciência de como somos finitos. Não comemos só porque gostamos, porque sentimos prazer na comida. Comemos também porque precisamos. É também na mesa que a gente se iguala uns aos outros. Porque todos participam da mesa. Todos participam dos mesmos elementos que acabam, por final, nos constituindo como seres físicos. Há até um provérbio que diz: nós somos o que comemos. E é ainda na mesa que a gente se alegra, é na mesa que a gente partilha de experiências, é na mesa que a gente troca conhecimentos, é na mesa que a gente se relaciona, é na mesa que se constituem e se estabelecem as marcas da nossa identidade social. Os alimentos no judaísmo eram carregados de simbolismos dos mais diversos. Estamos nos aproximando da Páscoa, né? E é quando nós nos lembramos de todo o simbolismo carregado da Páscoa judaica. Mas um dos alimentos básicos da gastronomia judaica era o vinho. O vinho não era só um alimento, ele era utilizado também com fins medicinais naquela época. Aqueles chegados no vinho que o digam, gostariam de estar naquela época, onde o médico receitava: tome um pouco de vinho. Na realidade, o vinho regava todas as festas judaicas. Mas mais do que ser apreciado socialmente, o vinho carregava um simbolismo muito forte na cultura judaica. O vinho carregava o simbolismo da alegria. O texto bíblico diz: o vinho alegra o coração do rei. O vinho trazia sempre essa simbologia da alegria. Uma festa sem vinho era inimaginável no mundo antigo judaico. Toda festa tinha que ter vinho, e bons vinhos.
Aqui nós temos um relato interessante essa noite. Era uma festa de casamento. As festas de casamento eram cerimoniais, assim como é hoje, de muita alegria e de muito simbolismo. No conceito do judaísmo antigo, o casamento era considerado um tipo de renascimento na vida da pessoa. Aliás, se Deus me permitir, logo vou trazer uma reflexão para vocês sobre todos os tipos de renascimentos que estavam embutidos na religião, na cultura judaica, quando Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Fenomenal. Então aqui nós temos um casamento que representa um tipo de renascimento, a pessoa renasce em uma outra família que ela agora constitui. O casamento do texto lido é em Caná da Galileia. Jesus e seus discípulos são convidados para este casamento. E como todo bom casamento judeu, a coisa está indo de vento em polpa, alegria na festa, muita comida, bebida. Mas de repente, no meio da festa, algo inesperado acontece. Algo inesperado e ao mesmo tempo inadmissível. O que acontece nessa festa? O vinho se acaba. É como você chamar as pessoas para almoçar na sua casa, vamos comer um churrasco. E quando começam a sair os primeiros pedaços de carne, daqui a pouco alguém diz, acabou a carne. Churrasco sem carne não é churrasco. Não adianta assar pão de alho. Churrasco precisa de carne. É o que acontece aqui, de repente, no meio da festa, o vinho se acaba. Então a mãe de Jesus diz a ele que o vinho tinha se acabado, e os serviçais ouvem o conselho dela, e vão até Jesus, e ela diz aos serviçais, façam tudo o que ele vos mandar. Então Jesus tem uma atitude inesperada, assim como a finalização do vinho. Jesus disse para eles, encham os potes de pedra. Existiam nos lugares 6 potes de pedras que eram utilizados para os rituais de purificação dos judeus. Cada pote cabia entre 80 e 120 litros de água. E Jesus disse, encham os 6 potes de pedra com água. E eles encheram até a borda. E quando encheram, Jesus disse, pegue um pouco e leve para o mestre de cerimônia do casamento. E quando o encarregado da cerimônia tomou aquele vinho, ele disse, todos servem primeiro o vinho melhor. E depois, quando todo mundo já tomou bastante, ele serve o pior. Mas neste casamento se fez o contrário. Queridos irmãos, o que será que essa história tem a nos ensinar? Talvez muito mais do que eu seja capaz de expor esta noite. Mas algumas coisas dá para pincelar aqui. O texto sempre é muito maior do que nós, porque é a revelação da palavra. Mas o próprio Deus que revelou a palavra também nos dá sabedoria para entender a sua palavra. O vinho simboliza a alegria. O casamento simboliza o renascimento. Renascimento, casamento, toda festa precisa de alegria,
não existe festa sem alegria. Os judeus celebravam muitos renascimentos nos casamentos e sempre providenciavam para que não faltasse a alegria, não faltasse o vinho, vinho em abundância. Mas essa história, muito mais do que um relato de algo que aconteceu naquela época, essa história vem nos dizer que algumas vezes a vida nos trai. Algumas vezes a alegria nos surpreende com o seu desaparecimento instantâneo. E ela parece desaparecer justamente quando a gente mais precisa dela. A coisa está indo tão bem às vezes, está tudo legal, a família está bem, os filhos estão bem encaminhados, o emprego está indo bem, as contas estão pagas, as coisas estão dando certo para a gente, mas às vezes, sem mandar avisos, sem menos alguém esperar, de repente, aquela alegria que parecia ser algo perpétuo na nossa alma, de repente ela simplesmente diz goodbye, ela vai embora, ela diz adeus, ela some. Poderia faltar tudo em um casamento naquela época, mas não poderia faltar alegria. Porque não se pode renascer sem alegria. Mas aqui nós temos neste relato a alegria desaparecendo em plena celebração do casamento. Isso nos deixa um alerta. Precisamos perceber que a alegria pode simplesmente desaparecer. Justamente quando mais queremos desfrutar da sua presença, ela simplesmente some. Isso mostra claramente que há uma insuficiência em nossas provisões para manter a alegria. Mais do que simplesmente um relato de um evento do passado, esse texto, ele é vivo, porque a palavra de Deus é viva. Há aqui uma revelação para nós, de que nós, seres humanos, somos absolutamente insuficientes em nossas provisões para manter a nossa alegria. Por mais que eles estivessem preparados para aquela festa, por mais que a noiva tivesse cuidado de todos os seus afazeres, por mais que o noivo tivesse corrido atrás de todas as provisões, mas esse texto nos mostra que a gente nunca consegue dar conta total do recado. A vida simplesmente nos surpreende, a vida nos dá a volta, a vida nos engana às vezes. Isso aqui fala da nossa insuficiência, da insuficiência dos nossos recursos pessoais, sejam eles quais forem. Não há provisão de vinho que dê conta de manter a alegria incessantemente na nossa vida, porque de repente toda a provisão se esvai, todo o estoque desaparece de uma hora para outra, some, e a gente entra na tristeza profunda da alma. Isso mostra que há uma incapacidade humana de garantir a presença da alegria em sua própria realidade. Isso mostra que a alegria sempre deixa de existir quando ela depende das nossas provisões humanas. Aqui nós temos a revelação da fragilidade humana, da insuficiência humana na manutenção da sua própria alegria. Todo ser humano corre atrás da alegria.
Todo ser humano luta para ser feliz. Todo ser humano quer, em última instância, com trabalho, com realização profissional, com recursos financeiros, com estabelecimento de família, com filhos, tudo que o ser humano quer na realidade é provar da alegria e da felicidade. Mas às vezes, as nossas buscas, por mais intensas que são, elas se mostram absolutamente incapazes de produzir alegria no nosso coração. Esse texto mostra que os nossos estoques não são suficientes. Esse texto mostra que as nossas capacidades não dão conta do recado, porque a vida é cheia de contingências, porque a vida é cheia de surpresas, nem todas elas agradáveis, porque a vida é cheia de dificuldades que, hora ou outra, se abatem sobre nós. É uma doença inesperada que de repente a gente precisa se deparar com ela. É uma perda irreparável que de repente chega batendo à nossa porta. É uma mensagem desagradável que de repente a gente precisa receber da vida. E por mais que a gente tenha tentado correr para fazer com que a festa desse exatamente do jeito que a gente gostaria, e aqui me lembro do meu casamento, homem não se preocupa muito com o casamento, mas a mulher parece que nasceu para casar. Então eu me lembro, nas semanas que antecediam o casamento, faz tempo, antecediam o casamento, aquela correria, a Carla para fazer tudo certo e tal, e o salão alugado, e festa, e comida já preparada, e a coisa toda, mas na noite anterior, houve uma chuva. Não vai acontecer assim com vocês, o casal aqui que está próximo, mas na noite anterior houve uma chuva, e o salão do nosso casamento foi inundado por água e barro, não sei como. E a Carla começou a chorar e diz: eu não vou nessa festa. Eu disse: tá bom. Você não vai no seu casamento? Vai. A vida é assim, chove numa hora que a gente não espera, e inunda as nossas esperanças. Nós temos aqui exatamente isso acontecendo, quando aquele casal, imagina o desespero do noivo, da noiva, quando de repente alguém diz: acabou a carne, acabou o vinho, acabou, não tem mais. Comprar onde agora? Fazer o quê? Mas quando acaba o vinho, o que esse texto nos mostra é que a presença de Jesus na festa faz toda a diferença. Porque nem tudo está perdido se Jesus está presente. Se Jesus não está presente, a festa acabou, a alegria se foi, a cortina se fechou, o luto chegou. Mas se Jesus está presente, a coisa é diferente. Porque quando Jesus está presente, a verdadeira alegria se manifesta. Então as pessoas recorrem a Jesus naquele momento e vejam que não há outro caminho, porque nunca há outro caminho que possa te trazer a verdadeira alegria que não seja Jesus e unicamente Jesus. Não há outra fonte que possa trazer a alegria de volta que o ser humano perdeu lá no Éden, a não ser Jesus. E é por isso que Jesus veio, para reconectar o homem ao Pai, para reconstruir a ponte entre o ser humano e Deus, e assim trazer a verdadeira alegria ao coração do ser humano. Nessa festa, Jesus ordena que eles encham os potes de pedra com água, e água é o elemento mais básico, mas mais necessário para a vida humana. Sem água ninguém vive.
Se acabar a água, nós acabamos. Sem água não vivemos. E a água relembra o renascimento, relembra a criação. Aliás, a água está presente em todas as figuras da criação e da gestação, porque o ser humano é gestado na água. E quando você lê o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A criação do cosmos vem a partir da água. A água é o elemento mais primitivo da criação de Deus. É a água que vai gerar a vida. Então parece que aqui Jesus remete novamente à criação, porque Ele é o Deus Criador. Tragam água. Vamos recriar a história humana. Vamos recriar a vida humana. O ser humano perdeu a alegria quando se separou de Deus no Éden. E agora Cristo vem para recriar as coisas. É por isso que Paulo vai dizer, 2 Coríntios 5:17, 5:17, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Há uma nova criação em Cristo. Ele vem para recriar a história humana, para recriar a vida humana. É uma festa de renascimento, casamento, renascimento. É uma festa que marca a geração de uma nova família, é uma festa que marca o início de um novo cosmos, de um novo mundo. E isso precisa de alegria. Mas a alegria de Deus é diferente. A alegria de Jesus é diferente. É muito diferente da alegria que os vinhos humanos podem trazer. Quando o mestre da cerimônia prova do vinho, ele diz: tem algo errado nessa festa. Quem organizou essa festa? Quem botou tudo de ponta cabeça? Aliás, Cristo vem para botar as coisas que estavam de ponta cabeça corretas. Porque é costume nas festas, primeiro soltar o vinho bom, porque as pessoas estão em plena consciência. Depois que o cara tomou todos, o vinho, que ele já está, então manda o vinho de baixa qualidade, porque aí ninguém vai notar mais a diferença. Nessa festa vocês fizeram o contrário. Não é que eles fizeram o contrário, eles colocaram o vinho bom primeiro, mas o vinho de Jesus é muito melhor. Aliás, o vinho de Jesus sempre é muito melhor do que o nosso bom. O nosso bom fica muito aquém do que aquilo que Jesus pode fazer por nós. A nossa produção é tão insignificante perto da produção de Jesus, porque Ele é o Criador da história. O vinho de Jesus é sempre melhor, sempre, porque a alegria de Jesus é sempre incomparavelmente melhor do que a alegria que as nossas provisões podem trazer ao nosso coração. A alegria de Jesus é sempre muito melhor, porque a alegria de Jesus não depende das nossas limitações humanas. A alegria de Jesus não depende dos nossos esforços humanos. A alegria de Jesus não depende das nossas provisões frágeis e vazias. A alegria de Jesus não depende das nossas fontes humanas. A alegria de Jesus é melhor porque ela tem origem divina. Ela é eterna. Ela não é suscetível às fragilidades da nossa essência.
Por isso ela não desvanece, ela não desaparece. Meus amados irmãos, somos convidados esta noite para bebermos do vinho de Jesus. Às vezes a gente corre para cima e para baixo, importando vinhos de cima e de cá e de lá, para trazer um pouco de alegria ao nosso coração. Mas quando a garrafa se esvazia, a alegria some. Porque as nossas alegrias são sempre dependentes das nossas condições. Se tem boa condição financeira, um pouco de alegria se traz. Mas quando a condição financeira se esvai, a alegria desaparece. Se tem saúde, a alegria chega, mas quando a saúde se vai, a alegria diz adeus e não volta mais. Se tem família, a alegria está estabelecida, mas quando a família se desmantela, a alegria diz, não quero mais nada com você. Se tudo está certo, tem alegria, mas se tudo começa a dar errado, a alegria desaparece. Essa é a alegria humana, fragilizada. É a alegria plástica que nós produzimos nas fábricas das nossas autoinsuficiências. Mas há uma alegria, há um poder, há uma graça que não vem daqui, porque aquilo que está aqui está corrompido pelo pecado da humanidade, mas há algo que vem de uma esfera incorruptível, que vem de uma esfera muito mais elevada. Há uma alegria que sai do trono de Deus e que é produzida em nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Essa é a alegria de Jesus. Há um vinho que não vem das nossas uvas amargas, não, há um vinho que vem da água purificadora de Cristo Jesus para a nossa alma e para o nosso coração. Há uma alegria que independe de nossas condições míseras humanas, da nossa condição financeira, das nossas condições estéticas, das nossas condições intelectuais. Ela independe das nossas capacidades humanas, que são tão fragilizadas, que são tão relativas à nossa própria existência. Há uma alegria que vem do Senhor, da presença do Deus Todo-Poderoso, e que pode ser experimentada, vivenciada por mim e por você. É isso que Jesus disse àquela mulher no poço: se você, mulher, beber da água que eu te der, esta água vai entrar e você vai fazer uma fonte que jorre para a vida eterna, e você nunca mais terá sede. Há uma alegria que é fruto da ação do Espírito de Deus em nosso coração, e que faz a gente viver uma vida acima da mediocridade. Como é possível alguém receber um diagnóstico de morte iminente e ainda assim desfrutar da alegria só pelo poder do Espírito Santo? Como é possível alguém perder o emprego, perder as condições financeiras, estar vivendo uma vida miserável do ponto de vista financeiro e ainda assim ter alegria na alma, no coração? Isto só pode vir de Deus. Como é possível alguém passar por lutas, tribulações, problemas familiares e ainda assim conseguir deitar a cabeça em paz no travesseiro e dormir alegremente? Só pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida. Há um vinho que nenhuma vinícola do mundo pode produzir. Há um vinho que nenhuma uva pode dar. Há um vinho que nenhum especialista no planeta Terra pode fazer. É o vinho que vem de Cristo Jesus. O vinho de Cristo é melhor, é muito melhor. É interessante porque Jesus, ao dar a ceia, e hoje é uma noite de ceia, Jesus, ao dar a ceia aos seus discípulos, ao entregar-lhes o vinho, comparou aquele vinho ao seu sangue, e diz: esse é o meu sangue. Este é o meu sangue.
O vinho de Jesus é melhor porque é o seu próprio sangue. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, nós lemos: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É por isso que o vinho de Cristo traz a verdadeira alegria, porque o pecado faz separação do homem com Deus, e quando há separação do homem com Deus, a tristeza se aloja e toma conta de um coração. E o ser humano corre atrás de preencher essa tristeza com qualquer tipo de alegria neste mundo. Uns vão para as finanças, outros vão para as drogas, outros vão para bebidas, outros vão para relacionamentos amorosos, outros vão para tentativas de posição social, mas ninguém consegue preencher o vazio. O vazio, na realidade, é a ausência de Deus. Mas quando Jesus derramou o seu sangue, Ele estava perdoando os nossos pecados, e ao perdoar e purificar os nossos pecados, nós temos ligação de novo com Deus, que é santo, santo, santo. E aí a alegria volta ao nosso coração. Você só tem alegria se Deus estiver na tua vida. É interessante porque, se você prestar atenção no texto, Jesus manda encher de água as talhas, os potes de pedra que eram utilizados para rituais de purificação dos judeus. Está no texto. Os judeus faziam purificação com água, mas Jesus faz a purificação do ser humano com o seu sangue. A purificação dos judeus durava até o próximo suor escorrer pelo corpo, mas a purificação de Jesus é eterna no nosso coração. É por isso que nós somos felizes. Não há povo mais feliz na terra do que aquele povo que conhece e vive com Jesus. Eu me lembro quando entrava nos mercados para trabalhar, e eu fazia um serviço que eu não gostava de fazer. Mas quando eu entrava, segunda-feira, de alguma forma, a unção do Espírito Santo enchia o meu coração, eu entrava sorrindo. Eu tinha uma amiga que dizia assim: já vem você com esse sorrisão, segunda-feira. Eu não posso deixar de sorrir, porque Jesus está aqui, a graça de Deus. Eu bebi do vinho do Senhor, estou absolutamente embriagado por este vinho de Cristo Jesus. O vinho de Jesus é melhor porque é o seu sangue dado para nos purificar de todo o pecado. Só há verdadeira alegria quando nós somos purificados do pecado. O problema do mundo não é a falta de diversão. Por isso nós não nos propomos aqui a fazer diversão. O problema do mundo não é a falta de nutrição. Embora a nutrição seja um grave problema no mundo, mas o verdadeiro problema do mundo não é a falta de nutrição. Tem pessoas muito bem nutridas cometendo suicídio. O problema do mundo também não é a falta de recursos financeiros, embora a má distribuição de renda, as misérias sociais e financeiras sejam um grande problema da humanidade. Mas este não é o maior problema do mundo. Porque tem muita gente abastada, riquíssima, pulando de precipícios, de pontes para se matar. O principal problema do mundo é o pecado que afasta o homem de Deus e assim gera uma destruição completa na alegria. Quando Jesus transformou a água em vinho, Ele estava nos dando a sua alegria a partir do seu sangue. Quando Jesus transformou a água em vinho, Ele mostrou a insuficiência dos recursos humanos para manter a sua própria alegria. Quando Jesus transformou a água em vinho, Ele revelou que a alegria humana é frágil, passageira e nos abandona quando a gente mais precisa dela. Quando Jesus transformou a água em vinho, Ele nos mostrou que a sua alegria é muito melhor, porque ela tem uma origem divina,
porque ela é eterna, porque ela não desaparece, porque ela não nos deixa na mão, porque afinal de contas ela é o seu próprio sangue que nos purifica de todo o pecado e nos une de novo a Deus. Você não precisa do que você acha que precisa. Tem muita gente que acha que para ser feliz precisa ter um iPhone melhor. Outros acham que para ser feliz precisa ter um cabelo um pouco melhor. Outros acham que para ser feliz precisam morar numa casa melhor, ter um emprego melhor. Você não precisa disso para ser feliz. Porque você pode ter todas essas coisas, estar a anos-luz da felicidade. Mas se você não tiver nenhuma dessas coisas, mas tiver um relacionamento com Jesus, a felicidade mora na tua alma, no teu coração e na tua vida. Que Deus abençoe vocês e que todos vocês possam provar, se deleitar do vinho que Jesus nos dá. E esse vinho eu só tomo se eu tiver relacionamento com Jesus. E esse vinho eu só tomo se eu sentar à mesa com Jesus. E esse vinho eu só tomo se eu estiver com Jesus e Jesus estiver comigo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche os teus olhos. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que em Cristo nós temos alegria verdadeira. Não importa se você frequenta este lugar aqui há 10 anos, 15 anos, não importa isso. Importa é se você tem relacionamento com Jesus. Não importa se você já leu a Bíblia 10 vezes, importa é se a Bíblia te lê todos os dias. Não importa se você sabe decora os versículos bíblicos, importa é se a palavra de Deus transforma a tua realidade pessoal. A verdadeira alegria está numa vida com o Senhor. Senhor Deus, estamos aqui esta noite e pregamos a Tua palavra poderosa, maravilhosa. A Tua palavra é viva, eficaz, transformadora. Não há nada que possa se comparar ao vinho que o Senhor nos dá. Ajuda-nos a beber deste vinho. Ajuda-nos a tomar deste vinho. Ajuda-nos a sentar na Tua mesa. Declaramos a nossa falência. Declaramos a falência de nossos estoques. Declaramos que nossos recursos são tão frágeis, são tão fracos, são tão quebradiços, são tão esgotáveis, que eles se esgotam mesmo antes da gente perceber. Não há recursos humanos que possa trazer a verdadeira alegria. Só há o Teu sangue passado em nossa vida, nos purificando de todo o pecado, que nos dá a vida eterna. Senhor, esta noite estamos aqui e Te louvamos pelo privilégio que temos de ouvir esta palavra e ao mesmo tempo de podermos cantar, celebrar, participar desta mesa. Abençoe a todas as pessoas que aqui estão, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma música.